Pronto, já que já iniciaram a gravação por aqui, a gente já pode começar. Antes de tudo, pessoal, boa noite, né? Como a Larissa falou, sou Humberto, sou o vice-presidente da RAIS, da UFRN, e eu sou estudante de engenharia mecatrônica, atualmente estou como aluno especial no mestrado também em engenharia mecatrônica. E só para eu ter uma noção rapidinha, eu gostaria de saber quais são os cursos que vocês fazem. Já tem aqui umas pessoas que eu conheço, tem Cortez, que faz engenharia elétrica, Rafael, que estudou comigo, que faz engenharia da computação. Mas eu gostaria de saber, botem no chat, por favor, o curso que vocês fazem, porque, acreditem ou não, esse assunto pode ter muita coisa a ver com o curso de vocês. A engenharia elétrica tem demais, né? A engenharia da controle vem da engenharia elétrica, bem dizer. Quase tudo vem da engenharia elétrica. Então, beleza. Tá aparecendo aí o slide para vocês, alguém pode me confirmar? Tá sim. Beleza. Então eu vou fazer uma apresentação sobre... Eu já tinha uma apresentação pronta sobre sistemas de controle, mas era mais avançada. Era mais para quem já tinha estudado o assunto na faculdade, tinha mais modelos matemáticos e coisa e tal, e eu resolvi fazer um de caráter mais introdutório dessa vez, para quem não conhece da área, certo? Então qualquer pessoa pode assistir essa palestra e vai achar interessante, eu acho. Só para deixar bem claro, é aqui onde está a engenharia mecatrônica, certo? É a interseção entre a engenharia de software, engenharia de controle, engenharia elétrica, dos eletrônicos e mecânica. E como a RAIS é focada em robótica, né? Quase tudo aqui está presente na robótica. Quase tudo. E temos a engenharia de controle, só para isso tudo. Mas o controle é um dos ramos da mecatrônica, assim como robótica, circuitos digitais, tantas outras coisas. Então, antes de tudo, começar com o histórico, o primeiro sistema de controle ele é bem antigo. Dizem que tinham as lendas que lá no Antigo Egito, no Antigo Egito não, um pouco depois, bem depois, diziam que haviam portas que se abriam automaticamente e atribuíam milagres divinos, só que na verdade aquilo era um sistema feito por vapor não, por diferença de pressão, certo? Só que o sistema de controle, o primeiro relato de um sistema de controle que nós temos é de 1782, e ele é chamado regulador a vapor de Watt. Ele foi feito por James Watt, né, que o Watt, esse nome é bem famoso em todas as engenharias e na física. E qual era a função desse sistema de controle? Era basicamente regular automaticamente a pressão nas caldeiras de uma máquina a vapor. O James Watt, ele desde criança sempre teve bastante interesse nessa parte industrial, e a gente estava na Revolução Industrial, né? O pai dele era industrial e ele sempre cresceu estudando isso. Então, como é que esse sistema faz? Ele tem uma válvula de entrada de vapor e ele não permite que a pressão suba muito. Aqui no próximo slide eu vou mostrar a vocês mais ou menos como é que ele faz. O vapor é a entrada desse sistema, certo? Onde ele tem uma válvula. E a gente tem aqui a máquina. Eu representei por uma caixa, bem dizer, mas digamos que é um motor. Esse motor tem um eixo que vai ficar rotacionando e esse eixo vai ser transmitido até o sistema regulador. O sistema regulador é formado por duas esferas de metais presas a essa haste e quanto mais rápido ele rodar, mais essas esferas sobem. E com a subida dessas esferas, ele abre um pouco dessa válvula de fluxo. E qual é o objetivo disso? Quanto mais a máquina trabalha, mais ela roda, digamos assim, maior é a pressão interna dentro dela, e isso não é legal, muitas vezes não, vai trazer problemas para a máquina a longo ou a curto prazo. E com esse sistema, quando as esferas giram em alta velocidade e vão subindo, elas vão abrindo esta válvula que vão aliviando um pouco da pressão dessa máquina a vapor. Então, quanto mais rápido ela estiver rodando, mais essa válvula vai se abrir. E quanto mais devagar ela estiver, não há necessidade de um alívio de pressão, mas essa válvula vai estar fechada. Então, esse foi o primeiro relato do sistema de controle automático, 1782. Agora as coisas são mais diferentes, certo?
Então, a teoria do controle evoluiu dessa forma. A gente tinha um controle antigo, antes de 1900, período pré-clássico até 1940, o período clássico até 1960 e o controle moderno até hoje, certo? E cada um desses períodos é interessante notar que eles coincidem com o avanço da tecnologia, certo? De tantas outras formas que nós temos de controlar tensões e essas coisas, a evolução dos circuitos elétricos, eu vou mostrar um pouco mais à frente. Aqui eu faço jus mais à evolução da teoria do controle na teoria mesmo, de fato, na matemática. Antes, os sistemas de controle eles eram descritos pela série de Fourier, depois pela transformada do Laplace. Eu deixei em negrito porque eu vou falar um pouco sobre a transformada do Laplace aqui nesse slide. Os teoremas de Roth-Hurwitz, estabilidade de Lyapunov, o controlador PID, que eu deixei em negrito porque eu também vou falar, e ele é o sistema de controle talvez o mais utilizado. Veja que ele foi elaborado, foi descrito pela primeira vez em 1922, pelo menos sua teoria. Mas até hoje ele é o mais elaborado, né? Na verdade, todas as tecnologias que nós usamos, elas já foram preditas ou tiveram sua teoria escrita há muitos anos. E assim o controle evolui até o controle discreto, como nós temos hoje em dia. Aqui do controle discreto tem um controle adaptativo e várias outras formas. E daqui dá para a gente ver um paralelo tecnológico. Na década de 50 a 60 prevaleceu o controle ótimo e o controle moderno, através das variáveis de estado. E na década de 50 a 60 a gente já viu o surgimento da eletrônica analógica. Não o surgimento, mas o estabelecimento, digamos assim. Na década de 70, o controle multivariável, que coincidiu com a eletrônica digital. A eletrônica digital mudou muita coisa, né? E veio também um controle robusto após isso, na década de 80, e na década de 90 o controle não linear. E no plano eletrônico começaram a surgir os elementos e sistemas digitais e controle distribuídos. Então, como eu falei, está sempre atrelado à evolução da tecnologia, certo? Aqui nós temos um gráfico, certo? Tudo começou com sistemas mecânicos, depois relés, que são sistemas eletromecânicos, circuitos integrados, computadores, CLPs, que são controladores lógicos programáveis, são como se fossem mini computadores, de fato, só que eles são focados única e exclusivamente para o controle, e computadores de processo. Antes da gente falar sobre sistemas de controle, é bom a gente deixar bem claro o que é o sistema, que é uma palavra que vai aparecer muito daqui para frente. Quando a gente tem uma entrada de qualquer coisa, descrita por uma função x de t, pode ser qualquer coisa, ser cedilha de t, o que seja, e a gente tem uma saída chamada y de t, um sistema é o que ocorre no meio. O que é que ocorre com a entrada para que ela vire essa saída? Isso é um sistema. Quando a gente traz para controle, a gente chama o sistema de outra forma. A gente tem a entrada, a gente tem o processo e a gente tem a saída. Só lembrando, pessoal, que se vocês forem tendo dúvidas, podem falar. Eu não estou conseguindo ler o chat agora, mas podem abrir o microfone e podem falar. Então, uma vez definido o que são os sistemas, vamos para definições de controle. Sistema de controle é uma conexão de componentes, mais à frente eu vou falar bem sobre esses componentes, formando uma configuração tal que gere a resposta desejada para o sistema. O que é essa resposta? É o que está atrelado à saída, certo? E o controle automático tem desempenhado um papel vital no avanço da engenharia e da ciência. A engenharia de controle é baseada nos fundamentos da teoria da realimentação e da análise de sistemas lineares. O que é uma realimentação, Humberto? Que análise de sistemas lineares. Tem alguns exemplos mais na frente, é melhor mostrar com imagens, certo? Então, aqui a gente tem um processo, né, como eu falei, a entrada e a saída. Só que, na verdade, ele também pode ser aberto dessa forma. A gente atrela a um sistema a saída desejada, ou seja, o que é que a gente quer ver na saída. A gente tem um atuador, pode ser um motor, pode ser qualquer coisa, a gente tem o próprio processo e a gente tem a saída. E muitas vezes, na verdade, 99,9% das vezes, a saída é diferente da saída desejada quando a gente está falando dessa forma simples aqui, certo? É aí que entra a importância do sistema de controle. Algumas definições matemáticas, rápido. Quando eu falo em componentes, eu quis dizer componentes eletrônicos ou mecânicos. Por quê? Porque esses sistemas possuem uma dinâmica atrelado a eles, certo?
circuitos RLC, no caso de eletrônica, né, circuitos com resistores, indutores e capacitores, sistemas mecânicos massa-mole, todos esses sistemas possuem dinâmicas atreladas a ele. E esses sistemas podem ser descritos por equações diferenciais que, por sua vez, podem ser manipuladas algebricamente pela transformada de Laplace. Humberto, que diabos é uma transformada de Laplace? Mais à frente eu explico, certo? Aqui a gente tem um simples circuito RC. Simples é um termo, depende muito, né? Mas a gente tem um circuito RC, onde a entrada, uma fonte de tensão, é igual a R vezes C, o valor da resistência e o valor da capacitância. E vale dizer que a gente quer saber qual é a tensão no capacitor, né, descrito por Y de T. Então, a entrada X de T é igual a resistência vezes a capacitância, vezes a derivada, ou seja, a variação da tensão no capacitor, mais a própria tensão no capacitor. Isso, através da manipulação algébrica da transformada Laplace, vira dessa forma. X de S é igual a Y de S, multiplica SRC mais 1. Com uma equação bem mais simples, né? Agora é só multiplicações algébricas, a gente não tem mais derivadas. Mas o que danado é esse S? É de segundos? Não. O S é a variável da transformada do Laplace. E o que é essa transformada? Dada uma simples descrição matemática ou funcional da entrada de um sistema, a transformada do Laplace fornece uma descrição alternativa que, em grande número de casos, diminui a complexidade do processo de análise do comportamento do sistema. Como eu mostrei anteriormente, antes nós tínhamos cálculos com derivadas, agora nós temos uma multiplicação simples, certo? E a transformada gera uma função de variável, S, que esse S está atrelado a uma frequência, e, a partir de uma função, e gera a partir de uma função de uma variável T, de tempo. Ou vice-versa, você pode fazer a transformada inversa. Eu só estou passando rapidamente, porque o objetivo dessa apresentação não é falar sobre essa teoria, matemática e tal, mas é importante para algumas definições de sistema, certo? Porque, daquela forma que a gente viu, aquele resultado daquele sistema RC, a gente tem que x de S, que é a entrada, é igual a y de S, que é a saída do nosso sistema, multiplica S e RC mais 1. Se eu dividir a saída pela entrada, eu tenho algo chamado função de transferência, que é descrito por esse G de S. Ora, isso define tudo aquilo que eu quis dizer no início. Que no sistema nós tínhamos a entrada, nós tínhamos o processo e nós tínhamos a saída. E o sistema era o que ocorria nesse meio, certo? Então, isso a gente pode observar aqui. Quando eu multiplico o x de S, que é a entrada, pelo g de S, que é o sistema, eu tenho o y de S, que é a saída. Nesse domínio S, que é o domínio da transformada Laplace, isso fica muito mais fácil porque é uma multiplicação simples, certo? Se eu não tivesse nesse domínio, se eu tivesse um domínio de tempo, essa operação seria uma operação de convolução, que é algo bem mais difícil. Mas voltando aqui para esse exemplo, a função de transferência daquele sistema RC, ou seja, a característica daquele sistema RC, é definido por essa simples função aqui, 1 sobre SRC mais 1. E vale notar que as funções de transferência são descritas por ordem. Aqui, nesse exemplo, como nós temos só um S, S elevado à potência de 1, isso descreve um polinômio característico de primeira ordem, porque o S só está elevado a 1, certo? Um polinômio característico de segunda ordem seria mais ou menos nesse estilo aqui. A gente tem um S ao quadrado multiplicando uma coisa, mais S, multiplicando outra coisa, mais 1. Mas o que é essa função de transferência na prática, Humberto? É isso daqui. É o processo, ou o H de T, naquele termo matemático que eu tinha falado, só que na variável de Laplace, após a transformada de Laplace. Eu fiz algumas simulações, aqui, rapidinho. Aqui nós temos um sistema, para vocês verem como é que funciona essa coisa na prática. Nós temos um sistema, uma função de transferência de primeira ordem, 1 sobre S mais 1. Pode ser essa função daqui, SRC mais 1, se o resistor for 1, o capacitor for 1, ou a multiplicação dos dois D1. E quando a entrada desse sistema é um degrau, que é um degrau? É uma função que começa em 0 e ela vira 1 em algum tempo determinado. E esse escopo aqui é um item do MATLAB, certo? Eu estou basicamente para você ver o que é que está ocorrendo. Pronto. Aqui em rosa eu tenho um degrau, né? Como eu falei, ele começa em 0 e ele se torna 1 depois. E é assim que a saída se comporta no sistema de primeira ordem, certo, pessoal? Sistema de primeira ordem unitário.
é essa curva em amarelo. Beleza? Agora, se o sistema não for unitário, se ele tiver essa característica aqui, por exemplo, S mais 10, será que a saída desejada dele, será que a saída dele, que no caso é esse amarelo, vai ficar igual à nossa saída desejada, que no caso é esse degrau em rosa? Não, né? Está muito longe mesmo. Aqui a nossa saída desejada ficou em 0,1, estacionou em 0,1, enquanto aliás, a saída ficou em 0,1, enquanto nossa saída desejada era 1, né? Isso é muito ruim. Muito ruim mesmo. E aqui eu trouxe outros exemplos agora para sistemas de segunda ordem. Para o sistema de segunda ordem unitário, S ao quadrado mais S mais 1, ele funciona dessa forma. Essa é a curva característica do sistema de segunda ordem. Ele vai passar do ponto que a gente quer, nossa saída desejada, vai descer um pouquinho, vai subir e vai estacionar por ali, certo? Só que se o sistema não for unitário, o que é que acontece? Muito ruim também, né, pessoal? Muito distante da nossa saída desejada. Agora eu trouxe aqui um problema para vocês verem o quão absurdo essa coisa pode ficar sem um sistema de controle. Olha aí. Nossa saída está indo para o infinito e além. Está voando que nem o Vasco voou no início do ano no Campeonato Brasileiro. Está voando com tudo. Isso é terrível. Isso pode acabar com o seu motor, pode explodir uma máquina, o que quer que aconteça, certo? E tudo isso que a gente fez até aqui agora, essa análise de sistemas, onde é que ela é aplicada? No controle, como eu estou aqui falando, em circuitos elétricos, em música. Alguém aqui de vocês gosta de música? Alguém de vocês toca alguma coisa? Violão, guitarra, essas coisas e tal? Lembre de abrir o microfone que eu estou sem ver o chat. Humberto, eu gosto muito de música, viu? Mas eu não toco nada, só sei bater palma. Mas pronto, vamos pensar, por exemplo, em guitarra. O que difere uma guitarra do violão, na maioria das vezes, são os efeitos que a gente põe na guitarra. Uma distorção, por exemplo. O que a gente está passando para o que quer que seja, o pedal, o amplificador que está gerando aquela distorção, é um som limpo. E a saída que a gente está tendo é o som distorcido. Está acontecendo alguma coisa nesse meio, né? Nesse sistema. Então, ali a gente tem uma análise de sistema também para gerar aquela distorção que a gente quer. Não é nada aleatório, não. E a análise de sistemas também é muito aplicado na filtragem. Aí a filtragem é um ramo infinito, bem dizer, né? Vai até em sistemas médicos, naqueles sistemas que você está captando as ondas cerebrais. Eu não sei se é assim que chama, né? Eu não sou da área. Mas ali são sistemas muito ruidosos, pessoal. E estão em frequências muito específicas as ondas que eles querem pegar, e a filtragem é essencial ali. E uma filtragem, um filtro, nada mais é do que uma função de transferência, certo? E também é muito empregado em acionamentos, seja em movimento de robôs, aqueles, eu esqueci o nome agora, meu Deus, mas as juntas dos robôs, digamos assim, muitas delas são por decoder, né? E o decoder é que está medindo onde aquela junta está, e ela tem um sistema de controle ali embarcado, certo? É tanto que se vocês usam aquele programa para fazer robôs, para você fazer algoritmos de robôs, lá vocês vão descrever um sistema de controle e vocês vão atribuir parâmetros daquele sistema de controle para a simulação daquele robô se mover, certo? E fazer o que quer que seja. Enfim, são infinitas as aplicações de análise de sistema. Basicamente, onde você tiver uma entrada e onde você tiver uma saída, e a saída se comportar diferente da entrada, você tem uma análise de sistema naquele meio, certo? E voltando basicamente ao controle, por que existe essa engenharia de controle? Ela existe por causa do problema de controle, com O maiúsculo, né? É um problema de controle que consiste em determinar uma forma de afetar um dado, sistema físico, de modo que seu comportamento atenda às especificações de desempenho previamente estabelecidas. Ou seja, a saída ser a nossa saída desejada, como eu falei muito anteriormente. E como na maioria das vezes não é possível alterar a estrutura funcional do sistema físico em questão, o que é que isso quer dizer? Eu tenho lá uma plaquinha eu estou acionando um motor, por exemplo.
E eu boto um sinal elétrico naquele motor que equivale a que eu acho que aquele sinal elétrico deixaria ele em 500 RPM, por exemplo. Só que eu fui medir e ele está em 150 RPM. Não tá legal, né? Eu vou abrir aquela plaquinha de acionamento e vou arrancar os capacitores, os indutores e vou pôr novos para mudar a dinâmica? Não, né? Isso é mais complicado. Muitas vezes você nem consegue fazer isso. Então, a engenharia de controle entra para isso, certo? Para você acrescentar coisas chamadas compensadores, que é a implementação do controlador propriamente dito. Aqui a gente já tem um exemplo com isso. A gente estava tratando até então de sistemas onde a gente só jogava a saída desejada, ocorria o processo. Esse bloquinho de atuador, esse bloquinho de processo, pode ser chamado os dois juntos de processo, não tem problema. E a gente tinha saída observada. Isso é um sistema em malha aberta, certo, pessoal? E um sistema em malha fechada é onde ocorre aquilo que eu falei muito anteriormente, realimentação. A gente tem uma entrada, que essa entrada é chamada de set point, que basicamente é o que a gente quer observar na saída. E essa saída, esse set point passa pelo controlador, que é onde a gente vai atribuir os parâmetros de controle. Isso vai gerar uma variável manipulada, que essa variável manipulada é o que vai alimentar o nosso processo propriamente dito. A gente vai ter uma saída. E a realimentação consiste em um sensoriamento dessa saída, ou seja, se for um motor rodando, pode ser um decoder, que ele vai estar medindo a velocidade angular, ou velocidade propriamente dita do motor, e esse dado sensoriado, ele é subtraído da entrada, certo, pessoal? E isso é um sinal de erro. Ah, Humberto, então quando é que o sistema está ok? Quando o sinal de erro é zero, ou seja, quando a nossa entrada está igual à saída, certo, pessoal? E aí está o controlador, onde está o coração de toda essa apresentação, certo? Como eu descrevi anteriormente, o método que eu vou focar nessa análise daqui são os controladores P e D. Ele tem esse nome porque ele possui 3 ações dentro desse bloquinho de controle. A ação proporcional, que é simplesmente um ganho, você multiplicar aquilo que está ocorrendo por algum valor, por alguma constante. Uma ação integrativa, que ele vai integrar esse erro, esse valor de erro, que é a sua variável de entrada, que é o seu set point, menos a sua variável de processo, menos a sua saída, né? E a ação derivativa D, que é a derivada do erro. Certo? E nós podemos ter combinações desse controlador. Na verdade, as combinações são mais comuns. Muito dificilmente a gente vai ter uma ação isolada. A gente pode ter controladores P, controladores PI, controladores PD e controladores PID. A ação puramente derivativa, ou seja, você simplesmente derivar o erro, é uma ação problemática, pessoal. Então, ela nunca é utilizada na prática. O que é uma ação proporcional? Como eu disse, é você multiplicar o erro por um ganho ajustável, que a gente vai chamar esse parâmetro de K ou KP. Mas vamos focar em K aqui por enquanto. O aumento de K diminui o erro de regime, mas deixa o sistema mais oscilatório. Fiz algumas demonstrações, algumas simulações, e vou mostrar para vocês mais na frente. Então, aqui o nosso bloco de processo é isso, o nosso sistema é isso, 1 sobre tal S mais 1, e a nossa entrada é R de S. O nosso controlador está descrito por essa ação proporcional, K, simplesmente uma multiplicação desse erro, não é? O erro que é a subtração entre o sinal de entrada e a saída CS. E a ação proporcional é puramente isso, certo, pessoal? Ela vai amplificar o erro. A ação integrativa é a adição de uma integração ao erro. Uma ação integral tende-se a eliminar o erro do estado estacionário, contudo aumenta-se o tempo de acomodação. Que é isso, Humberto? Em resumo, sabe aqueles sistemas que eu mostrei anteriormente, que a saída nunca chegava na saída desejada? Então, com a ação integrativa, ela vai chegar na saída desejada, obrigatoriamente. Quer dizer, pode ser que não chegue, mas em 99% dos casos é para chegar. Só que demora. A ação integrativa deixa o sistema mais lento. E a ação integrativa também tem um ganho atrelado a essa ação, que é o ganho cair. E mais ou menos como o sistema anterior, nosso processo é 1 sobre TS mais I, tal S mais I. Nosso bloco de controlador, aqui é de um sistema PI, porque eu tenho KP, que é da ação proporcional, e aqui eu tenho KI sobre S. KI é o ganho de integração. Aqui tem essa divisão por S, porque uma
integral na transformada de Laplace é uma divisão por S. E a ação derivativa, ela acelera a acomodação do sistema, ou seja, ela deixa o sistema mais rápido. Ela vai chegar no ponto mais rápido. Ela aumenta o tempo de subida, mas, em compensação, pode ser que ela não chegue no ponto se ela não tiver com o integrador, certo? Na prática, se eu quiser só um derivativo, que não ocorre, eu ponho junto uma ação proporcional, um PD, que é o que está descrito aqui. Kp da ação proporcional mais Kd da ação derivativa vezes S. A multiplicação por S é porque a derivada no domínio S da transformada de Laplace é uma multiplicação por S. A integral é uma divisão por S e a derivada é uma multiplicação por S. Vocês veem que fica bem mais fácil, né, essas operações na transformada de Laplace. E o desenho aqui ficou bem feio, porque os outros eu tirei do material que eu tenho. Esse daqui eu fiz no Paint, mas na prática o que a gente tem é isso, certo, pessoal? Na grande maioria dos casos, uma ação P e D, uma combinação de todas as ações anteriores. A entrada, o nosso bloco de controle, que tem uma ação proporcional, Kp, uma ação integrativa, KI, sobre S, e uma ação derivativa SKD, certo? E, Humberto, então quer dizer que é só eu tenho um controlador, eu jogo esses 3 parâmetros para o controlador, Kp, KI, KD, e pronto, o sistema está controlado? Aí não é. Se você jogar qualquer parâmetro, o negócio não vai dar certo. Tem toda uma matemática por trás do cálculo desse parâmetro. Só que foge do escopo dessa apresentação. Então eu vou mostrar apenas algumas simulações que previamente eu já sabia que dava errado, que já dava certo. Vamos ver no que dá, certo, pessoal? A prática. Na indústria, o que é que a gente tem? A gente tem um controlador da Siemens muito bom, certo? E digamos que o processo desse nosso sistema é uma turbina, certo? E digamos que o valor desejado é uma certa tensão para essa turbina. Eu estou, nesse caso, medindo a temperatura como parte da realimentação desse sistema. Ou seja, eu tenho um sensor de temperatura e esse sensor de temperatura está indo para o controlador. Ah, Humberto, então quer dizer que a sua saída é a temperatura e a sua entrada é a temperatura. Não necessariamente, certo? A minha entrada pode ser um valor de tensão que eu sei que está atrelado a uma certa rotação dessa turbina, certo, pessoal? Só que eu não tenho como medir a rotação por algum motivo. Mas eu sei que a rotação nesse motor, nessa turbina, tem alguma relação com a velocidade. Então eu meço a temperatura, a rotação tem alguma relação com a temperatura, perdão. Então eu meço a temperatura com esse sensor de temperatura, sua temperatura, não qualquer, né, mas um que se adequa ao sistema, e eu envio essa informação de temperatura para o controlador. Como as variáveis têm relação, tudo bem, certo? E como é que eu vou controlar esse controlador? Você vai inserir nesse controlador os 3 parâmetros, Kp, Ki e Kd, previamente calculados, é claro. Vamos para uma situação mais prática ainda que todos vocês conhecem, um ar-condicionado modelo split, pessoal. Qual é o valor desejado? É a temperatura que a gente quer, né? Que a gente bota lá no controle remoto. E todos esses ar-condicionados de modelo split, ele tem uma placa de controle atrelado a ele. Eu não sei se vocês se lembram, mas aqueles ar-condicionados antigos que você enfiava na parede, né? Aquele bicho quadradão que pesava 1000 toneladas. Quando ele ficava numa temperatura muito fria, temperatura que você quiser, ele passava dessa temperatura e ele desligava sozinho. Após um tempo, é que ele religava. Isso é um método de controle que não é de realimentação, certo, pessoal? Pode até ser de realimentação, mas é um método muito antigo e antiquado, sim. Não é um modelo que ele permanece naquela temperatura, certo? Ele passa da temperatura, desliga, ele aciona de novo, passa daquela temperatura, desliga, aciona de novo e fica nisso. O split, você pode ver que ele não ocorre isso com ele. Ele fica naquela temperatura que você quer. E o que é que a gente faz aqui? Ah, Alberto, então quer dizer que eu vou lá no split, eu boto o Kp, o Ki e o Kd. Só que você faz isso através de circuitos eletrônicos. Você manipula um circuito eletrônico, você projeta um circuito eletrônico de modo que as especificações de controle dele atendam esses 3 parâmetros que você quer, Kp, Ki e Kd.
e você grava na placa. Você grava não, você faz a placa, né, de controle. É um circuito que você não tem como mexer. A maioria dos circuitos, a maioria não, todos os circuitos analógicos, você não tem como alterar eles. E esse controlador Siemens, como eu mencionei anteriormente, ele é digital, e você pode alterar a qualquer momento os parâmetros dele. Mas no do split, não, esses parâmetros já são atrelados, já são descritos por esse sistema elétrico. Enfim, esse sistema vai acionar o ar-condicionado, certo? E esse ar-condicionado vai ter um sensor de temperatura nele. E essa temperatura vai entrar de volta na placa de controle e os parâmetros vão garantir que ele fique naquela temperatura que a gente quer. Aqui eu vou demonstrar para vocês alguns experimentos que eu fiz lá no laboratório de controle da UFRN. A gente tem lá um sistema de tanques, pessoal, que basicamente são 2 tanques em cascata, certo? A gente tem uma bacia com água embaixo, que tem uma bomba, e essa bomba joga para um primeiro tanque, lá em cima. E esse tanque, ele pode ou não sair para um segundo tanque embaixo. Se ele sai para o segundo tanque, se ele sai para o tanque de baixo, e eu estou só regulando a altura do primeiro tanque, a gente está na configuração 1. Se eu estou regulando a altura do tanque 2, a altura que eu digo nível da água, a gente está na configuração 2, certo? Mas aqui eu vou mostrar alguns experimentos que eu fiz relativo à configuração 1, ou seja, eu estava regulando apenas o nível da água no tanque 1. Ó, aqui foi utilizando o MATLAB, certo, pessoal? O MATLAB tem um bloco que ele tem uma conexão com o sistema lá do tanque. O que faz essa conexão é esse bloquinho verde, chamado planta, certo? E observem o que está acontecendo aqui. Esse bloco com alguns triângulos e alguns quadrados, vejam que em cima tem um triângulo apenas com ganho. Embaixo eu tenho um quadrado que ele tem uma ação integradora, né? 1 sobre S com ganho. Ou seja, aqui é a ação integradora e esse ganho é o KI. Em cima é o KP, né? Embaixo eu tenho uma ação derivativa. E eu tenho um ganho. KP, KD. Então aqui é ação derivativa. E esse bloquinho aqui vai somar esse sinal. Isso aqui é um saturador, certo, pessoal? Só para que o sinal não fuja muito do controle e gere algum problema nos atuadores. Então, a gente tem a entrada, que essa entrada aqui é descrita por essa constante 15, que no caso era o nível da água que eu queria, 15 centímetros. Ela está entrando, ela está passando por esse bloco de controle, onde eu atribuo os parâmetros nesses ganhos. Está entrando no processo, aqui, esse bloquinho verde. E a saída está sendo realimentada e subtraída da entrada. Então, na verdade, é o bloco de erro, né, que está entrando no controlador, como eu falei mais cedo. E aqui alguns sinais interessantes. Se eu tenho somente uma ação proporcional, ou seja, o meu ganho na ação integradora foi 0, o meu ganho na ação derivativa foi 0, e o meu ganho simples aqui foi 1,5, como está descrito aqui nessa tabelinha, foi isso aqui que ocorreu. O nosso set point, que é a nossa saída desejada, era 15 centímetros. E o tanque subiu e estacionou. Legal, estacionou. Mas não chegou nos 15 centímetros, eu acho que ficou nos 13 centímetros e meio, por aí. É até razoável, dependendo da aplicação, né? Agora vamos para outros testes. Eu aloprei, eu subi muito o ganho proporcional. Vamos ver no que é que dá. Chegou, né, pessoal, na saída desejada, no nosso set point, 15 centímetros, mas perceba que ficou oscilando muito, como aquilo que eu falei mais cedo. Se eu aumentar muito a ação proporcional, o malefício é que o sistema vai ficar oscilando. Isso é terrível para atuadores, para motores e etc. Que ele vai ter que rodar, ele vai ter que girar para um lado, ele vai ter que parar, girar para o outro lado, parar, girar para o outro lado, e vai ficar nisso que é ruim para o atuador. Aqui eu já estou combinando as 3 ações, pessoal. A ação proporcional, a ação integrativa e a ação derivativa, como está aqui nessa tabela. Perceba que o tanque subiu, chegou quase em 20 centímetros, desceu suavemente, mas ele chegou nos 15 centímetros. E se eu tivesse medido por mais, aqui eu só medi por 50 segundos, né? Mas se eu tivesse medido por 2 minutos, vocês iam ver que ele ia ficar na altura de 15 centímetros por muito tempo. Qual é o problema daqui, Humberto? Além de ter passado muito do nosso nível, ele demorou muito para estacionar no set point, certo? Ele só foi estacionar em 40 e
40 e poucos segundos. Agora imaginem numa situação que eu tenho um tanque de alguma coisa, digamos que aqui fosse 15 metros, e esse tanque, 15 metros é um nível e eu só tenho uma margem de 1 metro acima, ou seja, esse tanque só vai até 16 metros, mas eu quis que o sinal dele fosse 15 metros. Ele passou muito 16 metros, ele passou com força, né, pessoal? Isso é ruim. Agora vejam aqui essa combinação de valores. Ele não vazou, e ele chegou no nosso valor determinado muito rápido. Isso é uma situação perfeita, pessoal. Isso aqui é um controle perfeito do nosso sistema. Aqui vem outra situação também perfeita. Isso aqui, eu fiz essas duas situações. Aqui foi simplesmente uma atuação PI, né? Eu não tenho uma ação derivativa. E aqui foi uma atuação PID. Eu fiz essas duas simulações que deram basicamente o mesmo resultado para vocês verem que no controle várias combinações de resultados várias combinações de parâmetros podem dar no mesmo resultado. Nesse caso, o controle perfeito. E era isso que eu tinha para falar para vocês sobre sistemas de controle. Isso aqui foram as minhas referências. Grande parte eu tirei do material didático da UFRN. A UFRN tem professores excelentes de sistemas de controle. E qualquer dúvida, pessoal, podem entrar em contato comigo, da forma que for. E é um assunto que eu gosto bastante. E estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Só interrompo. Uma dúvida. Qual foi o primeiro contato que você teve com Controle? com controle, exatamente, com alguma atividade de controle ou seu primeiro projeto, você teve controle, que fez você, tipo, decidir para controle ou Gostar, tomar né? esse interesse? Rapaz, Breno, é uma jornada grande. Tu cursa engenharia elétrica, né? Tu tá em qual período? Tô no quinto agora. Tu já pagou a disciplina de análise de sinais e sistemas? Ainda não. Pronto, tudo começa em análise de sinais e sistemas. E análise de sinais e sistemas, a gente tem esses primeiros conceitos que eu falei de análise de sistemas. Se a gente entende o que é um sistema, o que é uma entrada, o que é uma saída, o que é o processo, e a gente entende a transformada de Laplace. E, cara, o que me motivou, de início de tudo, foi saber de onde a transformada de Laplace vinha. Porque, sério mesmo, é uma manipulação algébrica que de início você não entende nada, bicho. Aí tu vai atrás, tu entende aquilo, e tu entende que aquele S é uma variável que significa uma frequência complexa. Na prática é impossível você visualizar isso. Só que qualquer aplicação baseada em frequência, como música, fica muito fácil de você visualizar em sistemas, certo? Então, tudo começa nas sistemas. A gente vai para uma disciplina chamada modelagem de sistemas, onde a gente aprende mais parâmetros relativos aos sistemas, de fato. São parâmetros matemáticos que eu não pus nessa apresentação, porque são mais avançados. Você viu que eu falei que eu mostrei que os sistemas de primeira ordem têm uma curva característica e os sistemas de segunda ordem têm curvas características também. Em modelagem de sistemas, a gente aprende alguns parâmetros matemáticos dessas curvas. E a partir desses parâmetros matemáticos é que a gente, na disciplina de sistemas de controle a gente aprende a modelar esses parâmetros Kp, Ki, Kd. Então, desde a análise de sistemas que eu comecei a ter esse gosto pela área. Em controle, cara, não é me achando não, mas minha média em controle foi 9,5. Então, assim, eu gosto muito da área mesmo. E eu gosto muito de música, eu toco guitarra e minha área de pesquisa vai ser na parte de identificação de sistemas atrelado à música. E, enfim,
eu sou muito curioso, sabe, para essa área. Por exemplo, a distorção de guitarra. Eu vou atrás da teoria matemática e eu crio um sistema de distorção de guitarra no MATLAB da vida. Eu boto um sinal de guitarra limpo e o som sai distorcido, cara. Bem legal, sabe? Então, foram esses os meus contatos, sabe? Como eu disse, a área de mecatrônica, ela envolve robótica, ela envolve sistemas de controle, ela envolve automação, mas eu tendo mais para a área de sistemas de controle mesmo. Era mais ou menos isso que você queria? Era. Outra pergunta que eu ia ter era, tipo, por exemplo, quais foram algum projeto, algo do tipo que você conseguiu desenvolver aplicando esses conceitos dentro da RAIZ, da RAIZ da UFRN? Pronto. Na RAIZ, o pessoal que lida mais com a parte de Arduino, de carrinhos, essas coisas, quando você vai programar esses carrinhos, carrinhos ou robôs que tem rodas, essas coisas, você tem que fazer sistemas de controle, certo? Para essas rodas. E nesse sistema de controle você bota parâmetros KP, KI, KD, como eu mostrei. Eu, particularmente, na RAIZ, ainda não fiz muita coisa porque a RAIZ da UFRN, nessa área, porque a RAIZ da UFRN é muito nova. Acho que tem 1 ano e pouco. Foi aberta no meio do ano passado. Isso mesmo. E, tipo, eu fiz, essa eu acho que é a terceira palestra que eu já fiz sobre sistemas de controle. Mas, como eu disse a você, eu estou fazendo muito na parte de sistemas de música, mas é mais pessoal mesmo, por fora da RAIZ. Mas, por exemplo, aqui na UFRN tem um capítulo de biométrica. Eu posso muito bem trabalhar com eles essa questão de análise de sistemas para eles, porque eles estão o tempo todo sensoriando sinais do corpo humano. Como eu falei, esses sinais são muito ruidosos e são em frequências específicas, e você tem que filtrar. E filtros são sinais, claro, são sistemas, cara. Aí é mais a parte de processamento de sinais, mas faz parte também, sabe? É uma área muito grande, pô, muito grande mesmo. Entendi. Interessante uma das coisas que me motiva muito nessa parte de controle é exatamente essa questão da ampla gama de possibilidades que você pode estar trabalhando e isso é muito E outra motivante. coisa, você vai gostar bastante. Quando você de elétrica, você vai resolvendo seus circuitos RLC, cara, quando você começar a resolver por Laplace, você vai ver como é fácil. Realmente, quando você começa a usar Laplace, fica muito mais simples avaliar indutor e capacitor. Mas era mais essa pergunta, eu vou abrir, deixar aí mais para o pessoal perguntar. Mas obrigado. Humberto, só um comentário meu particular. Eu gostei muito da apresentação, porque eu gosto de tudo isso que traz o conceito que a gente vê nas disciplinas para uma coisa mais legal, tipo uma aplicação legal. Quando tu falou de Laplace, essas coisas de me lembrar álgebra linear, né? É DO. E quando a gente paga a disciplina sozinha, assim, né? Um departamento de matemática, não vê tanto sentido nas coisas. Aí quando a gente vê as coisas assim aplicadas, aí faz todo sentido. Isso é uma motivação muito boa. E assim, tem um ponto engraçado da transformada de Laplace, é que quando você está analisando sistemas nesse domínio S, nas funções de transferência, você tem outro modo de analisar também, que é pelo espaço de estados, que é quando você não faz essa conversão para a transformada de Laplace, fica no tempo t mesmo. Só que é muito mais fácil você ter a intuição, você saber o que está ocorrendo mesmo na transformada de Laplace, porque não é um domínio da frequência, sabe? E no tempo as coisas são bem mais abstratas. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Pode ligar o microfone, viu, gente? Acho que não. Então, Humberto, olha, foi muito boa. Você foi bem objetivo, assim, não tornou esse assunto uma coisa tão longe da gente, né? Porque, pelo que eu vejo aqui, não tem tanta gente do final do curso. São pessoas realmente meio início do curso, né? Tem algumas pessoas de ciência da computação. Então, os conceitos que tu trouxe foram bem próximos à realidade da gente, de forma que incentiva realmente a gente a desenvolver mais
habilidades nessa área, né? E eu realmente, hoje, eu digo a todo mundo, que eu sempre fico mudando de área assim, agora sim, eu vou para a área de controle. Não, muito bem, é boa. Mas sabe, Larissa, se um dia vocês tiverem o interesse de assim, uma apresentação, ou um material assim mais aprofundado, mais na teoria mesmo, eu também tenho, viu? Ah, tudo certo. Eu lembro que tu comentou comigo, né? Que qual era o nível e tal, de como seria a palestra. E sim, com certeza, já está anotada aqui essa possibilidade. Nem se preocupe, que o contato já está feito, a parceria está feita. E vocês também, né, da RAIS lá da UFRN, Sim, precisando de sim. alguma coisa, a gente está aqui, se precisar de colaboração em alguma participação em algum evento, enfim, a gente está aqui para isso, para trocar conhecimento, trocar as habilidades que cada grupo tem desenvolvido. E no mais, eu queria realmente agradecer muito, muito, muito sua palestra, agradecer sua presença. Sei que você também convidou outras pessoas, agradecer as pessoas que estão aqui por vivenciarem conosco, né? Mais um Café com Robótica. E desculpa, pessoal, se foi um assunto meio enfadonho, assim, no início parece, certo? Eu tentei deixar ele, como você disse, o mais próximo possível da nossa realidade, porque as definições matemáticas são realmente bem robustas desse assunto. E várias vezes, assim, na apresentação, eu fiquei saindo do assunto de controle, indo para sistema, mas é impossível não fazer isso, sabe? Porque são sistemas de controle. Então, toda hora você tem que estar flertando com os dois assuntos. Mas eu acho que deu tudo certo, né? Ah, deu sim. Eu achei ótimo. Então, gente, eu queria tirar uma fotinha agora com todo mundo. Quem puder, ligar sua câmerazinha aí para a gente tirar uma foto, só para registrar este momento do Café com Robótica. Seria top. Eu vou só abrir aqui no computador para poder tirar a foto. Enquanto tira a foto, muito obrigado, pessoal, a vocês que me deram um pouquinho do tempo de vocês. É muito importante mesmo. Eu acho que Eu botei no grupo da Raiz, pô. eu acho que é muito importante para, sim, o principal objetivo dos capítulos estudantis é a gente espalhar o conhecimento, né? Porque o que seria do conhecimento se ele não fosse espalhado? Pronto. Cadê as câmeras ligadas? Peraí, deixa eu ligar minha câmera também. Deixa eu aumentar aqui a grade. Poxa, eu queria muito participar, tá aqui mostrando a minha camisa do Vasco, muito linda, mas eu não tenho câmera. Foi o único comentário que eu não gostei, viu? Vou ser logo bem sincera. Cadê? Como é que tira o print aqui? Ah. Todo mundo sorrindo, ninguém sai da chamada nem nada, tá? 3, 2, 1. Foi. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Acompanhe aí as nossas atividades, o nosso Instagram que está cheio de conteúdo. Gente, o site da gente está com um conteúdo tão legal. Se fosse vocês, eu comentaria. Eu mandei o pessoal fazer o material para a Larissa, viu, pessoal? Quem quiser ter acesso a esses slides, pode pedir a ela, fique à vontade. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Boa sorte aí no RAI para todo mundo, no EAD. Força, guerreiros. Valeu, pessoal. Obrigado. E até a próxima. Tchau.